Vamos lá, e o tema é Peñarol e Atlético. Edu Panzi, é o jogo mais difícil do Atlético nessa Libertadores até aqui? Ou tende a ser, ou não? Tende a ser, né? Pela necessidade do Peñarol de vitória, por não ter tido público lá em Rosário. Acho que seria um fator muito dificultador por conta da pressão. Pressão que não teve lá e o Atlético vai encontrar hoje em Montevidéu. E o time jogando em casa com a necessidade de vencer, com apoio de quase 40 mil torcedores, claro que faz a diferença e transforma, sim, na teoria, no jogo mais difícil do Atlético nessa fase de grupos da Copa Libertadores até aqui. O segundo tempo contra o Peñarol na Arena MRV foi muito difícil também, por méritos do Peñarol e por demérito do Atlético, que, segundo o Milito, animicamente sentiu muito. O primeiro gol, não conseguiu se recuperar e passou um sufoco, na minha opinião, até desnecessário pelo que pintava no jogo, né? O Atlético chegou a fazer um 3-0, mas tem um adversário qualificado pela frente que está reinando no futebol uruguaio. Mas o futebol uruguaio é muito fraco. Pô, ninguém está discutindo o contrário, mas é um time que está sobrando por lá, e se está sobrando por lá tem um nível técnico bom e o Atlético já provou disso aqui em Belo Horizonte. Então, na teoria, Cirilo, para mim sim, é o jogo mais difícil da fase de grupos até aqui, que para o Galo vale talvez a confirmação do primeiro lugar geral, que pode ser muito importante até uma semifinal de Copa Libertadores. Qualquer tipo de vantagem é fundamental e eu acho que o Aguirre vai escalar um time um pouco mais ofensivo. Gastón Ramírez entrou aqui no segundo tempo, foi muito bem, né? Mudou a cara do Peñarol, acredito que possa começar esse jogo. E pelo lado do Atlético, já falei com o Cláudio, já comentei aqui no Itatiaia, eu tô apostando no Gemerson começando essa partida justamente por isso. O Milito enxergar no Peñarol um time que vai tentar pressionar, atacar o Atlético, e o Gemerson é o zagueiro do Atlético mais rápido, com mais força na hora de atacar o atacante, o jogador adversário que faz o ataque. Enfim, eu tô apostando no Gemerson desde o início. Simões, seria esse o jogo mais difícil do Atlético na Libertadores até então? E o que o Atlético tem que fazer para facilitar esse cenário para vencer o jogo hoje e aí cravar de vez a liderança e quem sabe até a liderança geral, Alexandre? O Cirilo, sem dúvida, até pelo ambiente, né? O Galo foi jogar em Rosário, mas com o estádio de portões fechados. Então isso muda completamente o clima do jogo e eu acho que isso tem reflexo dentro do campo, tá? O Atlético, eu acho que assim, eu não sei se o Edu concorda comigo, eu queria até saber a opinião dele. Eu acho que é um cenário muito parecido, embora lá o Atlético precisasse da vitória, né? Mas da decisão contra o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, o jogo do Mineirão. Ele ia encarar um estádio completamente lotado, né? Ambiente hostil. O ambiente hostil, né? Na linguagem do futebol. Isso. E é o único jogo em que o Atlético jogou diferente, né? O único jogo em que o Atlético esperou, embora tenha criado boas oportunidades no primeiro tempo no contra-ataque, né? O Paulinho perdeu um gol na cara, teve aquela do Hulk com o Neres, que alguns acham que foi falta, outros acham que não foi, mas de toda forma criou algumas oportunidades no contra-ataque, com um time mais recuado, né? Explorando os espaços. Eu acho que o Peñarol vai pra cima, porque o Peñarol precisa vencer, até com um empate. Ele pode ter uma situação de o Rosário Central jogar contra ele na última rodada, precisando do empate. Então, eu não sei, eu acho que a gente pode ter um Galo com uma formação ou uma postura um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver pela leitura que o Milito deve ter do jogo. Eu acho que naquele jogo do Mineirão, o Milito mudou um pouco a formação da equipe, mas eu não acho que jogou reativo, não. Ele tinha um tempo menor também de trabalho, né? Tinha um tempo menor, ele se moldou. Ele foi mais seguro do que foi mais precavido. Não foi o Atlético de domínio absoluto como tem sido. E de dar, mas eu não acho linha que ele muito deu, alta, de dar muito espaço. Eu não acho que ele deu a bola ao Cruzeiro, eu não sei, eu não tenho os números, eu acho que o Atlético já teve até mais posse. O primeiro tempo foi quem criou mais, mas eu concordo. Aquele foi um Atlético diferente daquele que a gente tem visto. Com mais gente no meio de campo, preocupado mais com uma peça do adversário do que em jogar e ter o seu estilo. Mas eu acho que vai muito em função do início do trabalho do Milito. Ainda não tinha aquela confiança na proposta dele de jogo e por ser um jogo, o último jogo do campeonato. Só que hoje é um jogo em que o adversário precisa propor, ele não precisa. Ele já está classificado no primeiro lugar. Ele não vai abrir. Mas aí, essa é a minha curiosidade, entendeu? Saber como ele vai tratar um jogo
com uma característica diferente. Porque com o Rosário, ele ainda não tinha nada garantido, nem a classificação, né? Hoje ele tem a classificação e o primeiro lugar praticamente assegurado do grupo e acha até que o geral, né? Porque o jogo contra o Caracas na Arena MRV é muito difícil o Atlético não marcar os 3 pontos e não aplicar uma goleada, né? Provavelmente vem um Caracas de férias. Sim, então é um cenário diferente de tudo que ele enfrentou. No Brasileirão, todos os jogos valem 3 pontos, né? Na Libertadores até agora ele não tinha nada garantido, ele vai jogar com uma certa... Na Copa do Brasil ele foi o mandante. Ele foi o mandante. No primeiro jogo. Ele vai ter uma certa tranquilidade que ele não teve ainda em nenhum outro jogo no comando do Galo. Estão falando dos números aí de Cruzeiro e Atlético do Mineirão, né? Aquele dia. 57-43 na posse de bola pro Atlético. Você falou de dar a bola pro adversário ou não. O Atlético não deu a bola, não. O Galo finalizou mais no jogo também, teve mais chances, enfim. Número baixo de escanteios aí na partida. Jogo pouco faltoso. É porque causou uma falsa impressão pra muita gente a escalação de Alan Franco, Otávio, acho que o Batalha também naquele jogo. Todo mundo falou em 3 volantes, quando na realidade o Atlético foi quem teve as melhores oportunidades do jogo. E o final do primeiro tempo e os primeiros 15 minutos do segundo tempo, né? Eu acho que o melhor momento do Cruzeiro. Melhor momento do Cruzeiro. Ficou muito aquela imagem de sair na frente. Aquele momento o Batalha não era utilizado ainda como zagueiro, né? Isso. Ele teve Fux, Gemerson, Exatamente. Saravia e Arana, Otávio, Franco, Batalha, Zarate, Hulk e Paulinho. Vai jogar com 3 volantes, mas não jogou com 3. O Franco foi meia, né? O Zarate de um lado, o Franco do outro. Hoje um jogo bom, você vai acompanhar aqui pela Itatiaia, esse Penharol e Atlético. Vamos seguir falando sobre isso agora no intervalo interativo. Só reforçando pra você, às 6h05 com o Caixa estaremos nessa Penharol e Atlético na Itatiaia, noite de Copa.